Olá, boa noite para você que está acompanhando a nossa programação. Está no ar o Aparecida Debate, nosso espaço semanal na TV de Nossa Senhora, para que você se informe e forme a sua opinião. Nesta semana, o nosso programa fala sobre um problema muito sério, a dependência química. Pesquisas apontam que em todo o mundo, mais de 270 milhões de pessoas usam algum tipo de droga anualmente. Em 2021, por exemplo, estima-se que mais de 36 milhões sofreram de algum transtorno causado pela dependência. Cenário que, ao que tudo indica, ficou ainda pior com os impactos sociais da pandemia. Por isso, nosso programa quer entender quais os riscos da dependência química, o que tem levado tantas pessoas para esse mal e como superá-lo. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, a gente tem a alegria de receber como convidadas do nosso programa, primeiramente de maneira virtual, irmã Clara Beth. Ela atua nos trabalhos do Lar Madre Paulina, comunidade terapêutica para mulheres dependentes químicas. A irmã já desenvolveu atividades missionárias e pastorais em hospitais, é graduada em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina, está cursando pós-graduação em Saúde Mental na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Irmã, boa noite, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui e falar desse tema que é tão importante, né, nos dias de hoje. Bem, para nos ajudar nessa conversa com a irmã, também participa conosco de maneira presencial aqui em nosso estúdio, Márcia Gonçalves, médica e doutora em saúde mental. Ela é professora titular de psiquiatria na Universidade de Taubaté, a Unital, e também é representante da Associação Brasileira de Psiquiatria no Conselho Estadual de Saúde no estado de São Paulo. Doutora, obrigado, viu, pela participação com a gente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. E eu acho que esse assunto é extremamente importante, né? E vamos ver no que a gente pode contribuir. Com certeza contribuirão e muito com esse nosso debate, essa nossa conversa, que como a gente sempre fala aqui, é uma conversa principalmente formativa e instrutiva para você que está nos acompanhando. A gente sabe que a dependência química não é um problema novo, não é um problema, não é uma exclusividade desse século, mas que ano após ano parece se tornar mais grave e ao mesmo tempo, imagino eu, e aí vou querer ouvi-las sobre esse assunto, mas a gente passa até a sensação de que algumas discussões acerca desse tema passam a ficar mais banais, mais superficiais. Por isso a gente quer trazer esse debate para esse nosso espaço que é tão importante aqui na TV Aparecida. Aliás, para a gente começar então, irmã e doutora, ajudando quem está em casa a entender, primeiro queria a sua ajuda, doutora, para a gente falar então para o nosso telespectador, primeiro esse conceito, dependência química. O que é uma dependência química? Quem é efetivamente um dependente químico? Pois é. Na realidade, o dependente químico é aquela pessoa que faz uso de uma substância psicoativa e que, em função do uso continuado, ela acaba tendo uma tolerância, que é uma forma onde aquela mesma quantidade de substância já não fica satisfatória, então vai crescendo, né, o uso. Em termos de abstinência, quando para, né, de usar a droga, começa a sentir sintomas físicos, né, e mentais, né, em função da necessidade da droga, que a gente chama de craving, né, e a pessoa vai deixando de fazer as obrigações, vai reduzindo, né, a capacidade de prazer nas coisas em função do uso da droga. Então, se não tiver a droga, não tem mais graça, né, ela vai assim deixando cada vez mais. E, infelizmente, às vezes as pessoas não percebem, né? E devagarzinho, né? Principalmente algumas substâncias, né? Como álcool, por exemplo, a pessoa começa de uma maneira recreativa, né? E depois vai usando mais e mais e mais, e quando vê já está dependente, mas nega isso, né? De uma maneira, não consegue entender que se ele quiser parar aquela hora, ele não para mais. Mas ele mesmo não tem essa consciência, né? Não tem esse insight. E por isso ele vai, não, depois eu deixo na hora que eu quero. E acaba fazendo assim, um uso inadequado, né? E atrapalhando a vida de todas as maneiras. Por isso a gente vê que é um problema extremamente complexo,
e que precisa da gente ter esse tipo de orientação médica, esse tipo de trabalho informativo de especialistas em várias áreas. E aí eu queria ouvir a irmã aqui também, nesse sentido primeiro, né, irmã? Por que parece que é tão difícil as pessoas detectarem, às vezes, dentro de casa, ou principalmente aquele próprio dependente químico perceber que ele está se tornando um dependente? Aquele termo que se usou por muito tempo, ele está viciado em alguma substância. Bom, a dependência ela é uma doença multifatorial, né? E por isso é tão difícil identificar assim, uma causa exata, né? Por que aquela pessoa se tornou dependente? E acho que isso faz com que seja difícil também, tanto para a família quanto para a pessoa, entender que ela se transformou num dependente, né? Até porque é uma própria característica da doença em si, esse disfarçar, vamos dizer assim, né, o uso, né? Então, para proteger o uso, o dependente ele vai acabar criando várias formas aí no seu comportamento para que não descubram, né, que ele está dependente, que ele está usando a substância num grau muito elevado, para que ninguém interfira, né, nesse uso que ele faça. Então, realmente, existem alguns sinais que a gente pode perceber, né, como a doutora Márcia colocou, né, quando se passa muito tempo vivendo em função da substância, né, quando a vida para de ter graça se não tiver com o álcool ou no uso da droga. Mas para o dependente em si, ele vai viver uma fase que a gente chama de negação, né? Então, ele vai afirmar que aquilo não é uma doença, que ele não está dependente, que ele para a hora que quer, justamente para que ele possa continuar usando, né? É uma espécie de contradição. Mas é isso que acontece, né? Ele vai negar esse uso para que ele possa continuar usando sem interferência. Doutora, aliás, a irmã usou um termo ali que eu acho que é legal a gente falar sobre ele, que ela falou essa doença, né? Acho que muitas pessoas que já tiveram contato com alguém que passou por um quadro de dependência química já deve ter ouvido relato ou opinião como se aquilo fosse é falta de trabalho, é falta de vergonha na cara para resolver aquele problema do vício. A dependência química é realmente uma doença? É uma doença, né? Infelizmente, né, existe uma banalização, né, dessa questão e isso faz com que cronifique mais ainda. A pessoa ela pode ter essa dependência inicialmente e vai desenvolvendo aos poucos cada vez mais, e essa pessoa também pode, de uma maneira ou de outra, me perdendo um pouquinho. Desculpa. Tranquilo, doutora, tranquilo. Desculpa. Então, a pessoa ela pode ficar, né, tanto ela pode ter essa doença sozinha, como uma dependência química, ou também ela pode ter comorbidades. Então, ela pode ter, por exemplo, a dependência química, muitas vezes, ela vem como uma cortina, né, na frente de outras patologias psiquiátricas. Então, a pessoa tem uma depressão, por exemplo, tem um transtorno bipolar, tem um transtorno psicótico, e ela começa a fazer uso, né, da substância e fica escondido atrás, né, o problema que ela realmente tem, né? E até você conseguir tirar a cortina para começar a tratar, né, aquilo que está atrás do uso da droga, faz com que a doença vá se cronificando cada vez mais. E, irmã, pela experiência que vocês têm nesse trabalho de atendimento, de acolhimento de pessoas que estão nesse tratamento, que estão passando por isso, dá para dizer que existem alguns tipos de drogas que são mais recorrentes entre os dependentes químicos? Tem algum tipo, a gente usa muito aquele termo porta de entrada, tem alguma droga que seja apontada como uma porta de entrada, muitas vezes, para o início de uma dependência ou para a entrada de outras substâncias? Olha, geralmente, né, o que nós percebemos, né, na nossa experiência aqui diária da comunidade, geralmente o álcool, né, porque o álcool é uma substância socialmente aceita e vendida como inofensiva, né? Quando na verdade é extremamente perigosa e
e acredito que é uma das mais difíceis, né, de tratar, justamente porque a oferta ela é livre, né? Então, o álcool, maconha, geralmente começa por aí, né? E depois vai se, como a doutora colocou, o conceito de tolerância, né? Então, conforme o organismo ele vai desenvolvendo essa tolerância, então eu preciso de doses cada vez maiores dessa substância. Então, as pessoas acabam procurando substâncias mais potentes, né? Aí indo para a cocaína, também para o crack, né? Que devido até à questão do preço, acaba sendo hoje aquilo que a gente mais vê nas nossas comunidades, né? A dependência do crack. E a gente percebe também, doutora, claro que a gente tem que trazer, principalmente para essa discussão, esses casos, essas dependências em substâncias que são mais comuns ou que as pessoas têm um acesso mais facilitado, mas às vezes eu tenho a sensação que a gente acaba esquecendo outros tipos de riscos. Por exemplo, a gente fala do consumo de drogas, desse tipo de droga que a pessoa usa, teoricamente, de uma forma recreativa, por lazer, para socializar, mas a dependência pode vir também, por exemplo, no uso de um remédio, no uso indiscriminado de um remédio para trazer um alívio, uma sensação de bem-estar, de algum problema que aquela pessoa está enfrentando? Sim. Nós temos algumas drogas que vão atuar na região de recompensa, né, cerebral. Então, essas drogas, todas elas podem, né, causar dependência. Nós vamos levar em conta o quê? São 11 substâncias que acabam sendo as mais, né, segundo o DSM, né, e o CID, que é o tabaco, a maconha, é o álcool, é o opiáceo, aí sim, cocaína, múltiplas, cafeína, tentando lembrar todas as 11, não vou lembrar todas as 11, mas são 11 ao todo, que fazem com que todas essas causam algum tipo de tolerância e algum tipo de dependência. Mas, claro que algumas não têm uma repercussão. A cafeína, por exemplo, né, não é uma droga que vai causar um problema social como as outras, né? O álcool, por exemplo, pode causar aí, antigamente estava causando 75% de acidentes né, automobilísticos, tinha algum envolvimento com uma pessoa embriagada. E aí vai, né? Quer dizer, a violência doméstica, atrasos e faltas, absenteísmo, né, nas indústrias. Então, quer dizer, não tem aonde, né, uma pessoa que tem uma dependência não ter um problema. Em todas as áreas da vida, ela vai acabar tendo um problema. Aliás, a senhora citou esses exemplos de situações que mostram os problemas que isso causa na vida de alguém. Acho que isso, de alguma maneira, ajuda quem está perto a identificar, né, aquilo pelo qual aquela pessoa que está dependente de alguma substância está passando. Percebe isso, irmã, que existem esses pontos que às vezes são pontos que a gente precisa ter atenção, muitas vezes enquanto familiar, enquanto amigo de alguém que faz uso de alguma substância, para tentar perceber se aquilo está passando do ponto do que é dito como recreativo? Porque acho que a pessoa, na maioria das vezes, ela não se vê como dependente, né? Sim, né? A pessoa ela está nessa fase de negação, né? Para poder continuar com o uso, né? Mas quais são os sinais, assim, né? A rotina daquela pessoa vai mudar, né? Então, quando a dependência, conforme ela vai se instalando, como a substância passa a ser o foco central daquela pessoa, então ela já vai começando, por exemplo, faltar do trabalho, né? Às vezes começa a faltar uma vez por semana, de repente está faltando 2 vezes, aí intensifica, começa a deixar de trabalhar a semana toda, muda, pode trocar a noite pelo dia, aí os hábitos vão mudando, né? Porque eu estou só me preocupando com o uso, né? O uso se tornou o foco da minha atenção e vai se tornar o centro, na verdade, de tudo aquilo que está dentro de mim, né? Posso me tornar mais irritado, mais sensível, ter dificuldade de convívio com a família, com as pessoas que estão ao meu redor, já não dou tanta atenção, dificuldade de escuta, né? Em alguns casos mais graves, né, como a gente trabalha, por exemplo, nas nossas comunidades com população bastante vulnerável, além desses conflitos, né,
familiares, conflitos com a questão do trabalho, que acaba abandonando o trabalho, aí começa a piorar o desempenho, por exemplo, na escola, na faculdade. Também tem a questão do próprio autocuidado que muda, né? A pessoa já deixa de se cuidar, às vezes fica dias sem tomar banho, dias sem comer, porque já não consegue entender, não ter essa percepção de si, né? A percepção, ela está sempre atrelada ao uso da substância. Então, mudanças repentinas na rotina, mudanças no comportamento, isso tem que acender aí o alerta da família, né? Peraí, o que está acontecendo? E o diálogo vai ser sempre a melhor porta, assim, para se entender como ajudar aquela pessoa. Eu me lembrei agora na questão da porta de entrada, né? Muitas vezes trabalhadores que trabalham em empresas, que trabalham, por exemplo, um trabalhador que trabalha durante a noite. Então, ele sai às vezes e oferecem para ele ficar ligado, para ele não ter sono, oferecem uma cocaína. Então, às vezes, as portas de entrada são as que a gente menos pensa. Imagina, né? Aí ele sai na hora do intervalo, usa e volta, né? E, em alguns casos, pessoa muito estressada, por exemplo, então ela fica muito estressada no trabalho, então ela sai, encontra no lado um bar com algumas pessoas, né, que já estão ali, né, que já estão acostumadas a isso, então já vão oferecendo, toma essa aqui, você vai ficar mais calma. Aí a pessoa muitas vezes vai usando as drogas para conseguir se adaptar até ao trabalho, né? Só que isso vai, aos poucos, vai levando a pessoa a perder o trabalho, né? Não só perder o trabalho, como perder coisa em jogo, perder a família, né? E realmente, quem consegue ver uma pessoa no fim da linha, né? Porque todo mundo acha que o início, não é nada, pega nada, né? Quer dizer, pega nada, isso para mim não faz nada. Não, essa pessoa, ela está fazendo sim, né? Já tá com o pé na estrada daquilo, né? E vai chegar naquilo se ninguém intervir, né? No caso, nós estamos falando de doença, né? Da doença da dependência. Por isso, assim como em tantas outras doenças, acho que é importante a gente trazer esse tipo de informação e a gente falar também em prevenção, que é um dos pontos que a gente vai abordar ainda no programa e, claro, principalmente ajudar você que está em casa, que eventualmente possa estar passando por isso ou conhecer alguém nessa situação, a como procurar um tratamento adequado. A alegria de receber aqui no nosso programa a irmã Clara, de maneira virtual, e a doutora Márcia aqui presencialmente em nosso estúdio para falar sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, principalmente por ser um problema tão sensível nos últimos tempos. Aliás, irmã, queria que você ajudasse agora a gente, já que a gente, nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento, explicou um pouquinho de como a doença se comporta, de como ela se manifesta nas pessoas, talvez ali alguns casos mais comuns. Queria aproveitar essa oportunidade também para a gente quebrar alguns paradigmas, irmã, e acho que a sua experiência com a comunidade, com o tratamento, pode nos ajudar nesse sentido. É claro que imagino que tem um perfil que seja mais comum de incidência da dependência química. A gente falou recentemente aqui no nosso programa sobre as pessoas em situação de rua e a gente sabe que muitas vezes essas pessoas têm seu caminho cruzado também pelo uso de substâncias químicas e de drogas. Mas eu, por exemplo, já tive uma experiência numa gravação pela TV Aparecida, conhecendo uma comunidade terapêutica, inclusive em Jaci, acho que a irmã conhece bem o trabalho feito lá, e que a gente via que existem muitas histórias, por exemplo, de pessoas que são empresários. Eu conheci lá a história de um engenheiro agrônomo que tinha uma família linda esperando ele do lado de fora. A gente pôde acompanhar esse reencontro, mas que passava pela situação. É importante a gente ter a cabeça aberta para esse tipo de cenário também, não imaginar que esse tipo de doença vai acontecer apenas em populações mais marginalizadas ou de uma classe econômica inferior? Sim, é exatamente isso. O dependente, né, dependência química, ela vai se instalar em qualquer situação, né? É claro que existe um preconceito, né, de atrelar realmente a dependência a pessoas em situações mais vulneráveis, a pessoas em situação de rua, e isso não é correto, né? Porque existem sim
pessoas de todas as classes, de todos os níveis econômicos, sociais, que são portadores da doença, né? A doença, a dependência química, ela é uma doença que ela não tem classe, né? Ela não tem um grupo que ela vai se instalar mais ali. Não, muito pelo contrário, né? Eu acredito que está mais visível nas populações mais vulneráveis, porque elas acabam não tendo opção, muitas vezes, de ajuda, de tratamento, não tem uma compreensão. No caso aí da família, acabam indo para a rua, por exemplo, né? Quando a gente vê pessoas que têm um nível social mais elevado, elas acabam indo fazer um tratamento, às vezes fora do país, às vezes em clínicas, né, particulares, e a gente não vê isso, mas isso acontece, né? A dependência ela vai atingir todos os grupos, né? Até porque a substância ela está acessível a todos os grupos, né? E se nós pararmos para pensar criticamente, quem tem um poder aquisitivo maior tem muito mais facilidade de conseguir essa substância, né? Eu acho que as pessoas mais vulneráveis acabam pagando aí um preço, né, por uma imagem, criando uma imagem que não é real, né? Todos estão suscetíveis ao desenvolvimento desta doença, né? A doença ela não escolhe, né? A doença ela pode se instalar realmente em qualquer pessoa que de repente tenha uma probabilidade genética ou que por algum outro tipo de fator vai desenvolver aquela doença, né? Mas nós precisamos ter essa compreensão que atinge realmente todas as classes, grupos, raças, enfim, isso é geral. E, doutora, queria que você também nos ajudasse agora para a gente começar a falar um pouquinho de tratamento e principalmente de orientações para famílias, né? Para pessoas próximas de quem está passando por essa situação. Qual que é o primeiro passo para a família? Então, a partir do momento que ela identificou alguns daqueles pontos que você trouxe para a gente, né, de problemas ou ausências em relacionamentos, no trabalho, todos aqueles tipos de sintomas que podem indicar um uso descontrolado de uma substância, o que a família tem que fazer no primeiro momento? Bom, se a pessoa tiver, né, porque existem etapas, né, em que a pessoa, às vezes, ela está numa pré-contemplação ainda, ela não acredita que ela pode se tratar porque ela acha que ela não tem nada. Ela não tem problema, tem que tratar o que Então, não... normalmente, esse embate é pior nessa fase. Aí, quando ela começa a perder as coisas, quando ela começa a bate carro, alguma coisa nesse sentido, coisas piores, quando ela consegue se conscientizar, ela começa a fase da contemplação. Então, aí, realmente, a família tem mais facilidade para levá-la para fazer um tratamento. E, normalmente, aí sim, para cada pessoa existe um tipo de tratamento, não é um tratamento para todas, né? Ao contrário, algumas pessoas se dão bem num tratamento, outras se dão bem em outro tratamento. E isso faz com que a gente tenha que sempre procurar, primeiro, ver se existe alguma patologia associada. Então, por exemplo, eu, na minha concepção, inicialmente precisa sempre procurar um psiquiatra, né, ou um médico, e esse médico fazer, né, uma série de exames para, inclusive, ver se essa pessoa não está tendo alguma doença que já pegou até numa situação, né, uma pessoa que está, por exemplo, totalmente alcoolizada ou que esteja fazendo uso, né, em festas de maneira indiscriminada, ela pode pegar uma doença, né, ela pode pegar uma doença venérea, ela pode pegar, né, ficar portadora de HIV, enfim. E essa pessoa precisa, então, passar por uma avaliação clínica, né? Depois que ela passou por uma avaliação clínica e a gente tentar descobrir se existe alguma patologia mental associada, alguma doença mental associada, então aí sim, aí essa família vai poder levar para as reabilitações, né, que aí incluem diversas reabilitações, as psicoterapias, esportes e tudo mais, mas inicialmente tem que fazer esse caminho, né, de fazer o diagnóstico diferencial, que muitas vezes está também associado tem outras associações que não só o uso da substância. E a gente percebe, doutora, irmã, que quando a gente fala de cenários assim, né, quando a família precisa, então, intervir e tomar essa atitude, muitas vezes é um momento que a família olha e ela percebe que ela também está sofrendo. Irmã, a gente costuma ouvir um termo chamado codependência, né?
Queria que você explicasse isso para a gente e por que as famílias, às vezes, acabam, de certa forma, ficando também dependentes naquela situação. Sim, a codependência, dependência química, ela vai gerar esse estado, né, que a gente chama de codependência, porque as famílias, né, ou pessoas que estão próximas ali do dependente, elas acabam também adoecendo, né? Então, lidar com qualquer transtorno, né, mental é muito difícil para quem está do lado, né? E no caso da dependência química, né, a família, ela tenta, primeiro ela se culpa por aquilo que aconteceu, então ela fica pensando por que está acontecendo isso, onde que foi que eu errei, o que eu fiz que eu não poderia ter feito, e a família pode acreditar que aquele comportamento é culpa dela, né? Depois a família, ela também pode tentar controlar, né? Ela tenta controlar o uso, né? Então, eu não vou deixar a pessoa sair, eu vou criar alguma coisa aqui para que ela não vá para a rua, eu vou fazer o prato que ela mais gosta de comida para ela ficar em casa, vou comprar aquilo que ela sempre sonhou em ter para que ela não saia. E embora isso alegre bastante, né, o dependente, não vai ser o suficiente para que o uso dele cesse, né? Então, como a família não consegue cessar nem controlar este uso, né, ela acaba também adoecendo, porque está vendo ali o seu familiar, aquela pessoa que é querida, aquela pessoa literalmente definhando, né, devido a essa condição da dependência. Então, é essencial que a família também procure ajuda. A família também precisa ser acompanhada por um psiquiatra, fazer psicoterapia ou buscar grupos de apoio, porque a família também precisa entender, né, a dependência enquanto doença, precisa entender, né, a noção de limites, né, que o amor é exigente, que é preciso ter um limite ali para aquela situação, mas também entender que sem o suporte da família vai ser muito mais difícil para essa pessoa conseguir, né, sair dessa condição, né? A dependência química, ela não tem cura, né? Não existe um remédio ou não existe um tratamento que vai fazer com que essa pessoa deixe de ser dependente, né? Na verdade, o sistema de recompensa dela ali vai ser alterado, ela vai mudar a forma dela de enxergar o mundo, de existir no mundo, e ela vai precisar, então, aprender a viver nessa nova condição. Então, por isso que o suporte da família, ele é essencial, né? Então, a família se cuidar realmente é muito importante. É importante que todos estejam bem para conseguir prestar apoio para essa pessoa que está passando por esse momento. Aliás, a gente falou aqui em alguns momentos do tratamento, né? A irmã falou dessa ideia de que é um tratamento constante, né? A maioria dos trabalhos voltados à reabilitação dessas pessoas, a esse combate à dependência química, traz muito aquela ideia de um dia de cada vez, né? E é essa a filosofia que tantos trabalhos pelo país e pelo mundo propõem a pessoas que passam por esse momento, que enfrentam essa doença que é a dependência química, como é o caso da Fazenda da Esperança. E o Leandro Oliveira, nosso repórter, preparou uma reportagem falando um pouquinho sobre esse trabalho e sobre como vidas passam a ser transformadas a partir dessa metodologia. Vamos conferir. A dependência química é um mal que atinge um grande número de brasileiros. Um levantamento do SUS indica que em 2021 foram 400.300 atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais, devido ao vício em drogas ou álcool, mais de 12% acima do registrado em 2020. A faixa etária com mais atendimentos é a de pessoas com idade entre 25 e 29 anos. O atendimento a pacientes do sexo masculino é maior em todos os cenários possíveis na divisão por idade. O álcool é o que atinge o maior número de pacientes, com quase 200.000 atendimentos, seguido pelo uso de cocaína e cigarro. O uso de múltiplas drogas e substâncias totalizam mais de 150.000 atendimentos. Cada número descrito aqui representa uma vida. A vida do Valmir virou de cabeça para baixo. Ele perdeu o emprego por causa do vício, prejudicou a própria saúde e acabou se afastando dos 2 filhos. Eu começava a me envolver muito com a bebida alcoólica, que é principalmente a cachaça. E fora, sem a cachaça também, muita cocaína, droga, crack.
Aí me fazia muito bem, eu sempre me aprofundava mais na cachaça, e onde me satisfazia bem melhor. Mas aí até por fim, que meu irmão e a minha irmã conhecem a fazenda, aí eles me dedicaram para vir para cá. Hoje, com 39 anos, o Valmir trabalha para conquistar um futuro longe dos vícios. Um caminho a ser percorrido com muita dedicação e também esperança. Acreditar, recuperar e curar são 3 verbos presentes no dia a dia de quem deseja vencer a dependência química. 3 ações concretas da Fazenda da Esperança. São 150 unidades em 24 países pelo mundo. Em Guaratinguetá, essa obra oferece integração aos recuperandos e também a promoção do passo a passo para uma nova vida. As sementes desse importante trabalho de recuperação de vidas humanas foram plantadas há 40 anos em Guaratinguetá. Desde então, mais de 60 mil pessoas em todo o mundo se recuperaram em uma das unidades da Fazenda da Esperança. São histórias de homens e mulheres que renasceram através de um pedido de ajuda que veio do fundo do coração, como a do Paulo. Deu um grito de socorro lá em Fortaleza, né? A gente costuma dizer que eu dei um teste para Deus, né? Se é que a gente pode testar Deus, né? Eu me joguei, dei um passo de fé e disse que não aguentava mais viver aquela vida e pedi socorro ao padre, que era meu vizinho lá no condomínio onde eu moro, em Fortaleza. E ele me apresentou essa possibilidade de vir para a Fazenda da Esperança. A gente, quando está nesse processo, né, no olho do furacão, né, nos nossos problemas, muitas pessoas se afastam da gente, né? Principalmente amigos, né? Muitos amigos, eles esperam a gente num momento bom, vivem num momento bom com a gente, mas tem sempre a nossa família, pessoas dentro da nossa família que não desistem da gente, né? Foi o caso da minha mãe e de uma irmã minha que não desistiram de mim. Na Fazenda da Esperança, os recuperandos participam de trabalhos dentro da unidade, em diversos setores, como a jardinagem, o cuidado com os animais, a produção de material sustentável e outras atividades. O padre José Luiz trabalha há mais de 30 anos nesta unidade. A convivência entre os recuperandos e a valorização do trabalho prestado ali estão conectados à espiritualidade, formando os 3 pilares principais para novas histórias. A recuperação é um processo e isso leva muito tempo. Mas quem faz um ano de caminhada conosco, ele não é mais o mesmo, porque ele adquire hábitos saudáveis, adquire um caminho assim de espiritualidade, de busca de sentido da vida, porque nós temos 3 bases, chama assim o tripé, na metodologia da recuperação. É o trabalho, a espiritualidade e convivência. Então esse tripé são valores que resgatam neles a dignidade, tudo aquilo que tinha perdido. Um dia de cada vez, passo a passo. É assim que o presente vai mostrando que é possível mudar, desde que haja esperança. Toda evolução é motivo de orgulho para quem luta todos os dias pela oportunidade de renascer. E eu ouvi da minha mãe que ela não se preocupa mais comigo, porque ela sabe que eu voltei aos trilhos da minha vida. Isso para mim valeu a pena. Todas as dores até aqui, valeu a pena, com certeza. Lucas, Isaac e Ana Lívia, vocês podem se orgulhar de mim, que assim que sair daqui, vocês vão ver um novo homem na vida de vocês. Muito obrigado pela confiança que vocês têm em mim. Bem, esses são alguns exemplos, né, de tantas histórias que a gente pode conhecer pelo Brasil, de pessoas que estão vivendo esse tratamento, independente da etapa em que estão desse processo de tratamento, mas de pessoas que estão, então, com essa energia, com essa fé renovada, né, de enfrentar essa doença e de encontrar uma maneira de conseguir conviver com os seus problemas, com as suas realidades diárias, sem precisar ter uma recaída, sem precisar recorrer a alguns desses vícios. E a gente vai continuar falando sobre isso no nosso programa aqui para entender, então, como funciona na prática o tratamento da dependência química, principalmente dentro de instituições como essa que a gente mostrou aí. Estamos de volta com a Aparecida Debate e hoje o nosso tema é a dependência química. Nessa semana, nós propomos trazer esse assunto por ser um problema muito sério. Pesquisas apontam que em todo o mundo, mais de 270 milhões de pessoas usam algum tipo de droga anualmente. Em 2021, estimava-se que mais de 36 milhões sofriam de algum transtorno causado pela dependência.
Cenário que, ao que tudo indica, ficou ainda pior com os impactos sociais causados pela pandemia. Agora, nesse último bloco do nosso programa, a gente quer entender como superar esse problema. Doutora, irmã, a gente trouxe no fim do bloco anterior, né, essa reportagem falando de um trabalho especificamente, que muita gente já deve ter ouvido falar, da Fazenda da Esperança, nessa luta para o tratamento da dependência química. E a gente queria, então, explicar para quem está em casa um pouquinho de como funciona essa etapa. Doutora, principalmente, então, aliás, primeiramente nesse momento, falando do ponto de vista médico, clínico, como é o tratamento da dependência química? Tem casos que é preciso entrar com algum medicamento, alguma substância, o nível com o qual aquela pessoa está tendo que encarar a dependência e a abstinência vai variar também o tratamento? Sim, né? A abstinência ela pode ser uma abstinência leve, pode ser moderada, pode ser grave. Né? No caso de ser uma moderada, né? Já da moderada em diante, muitas vezes já é necessário medicações, né? Para que a pessoa consiga superar essa etapa. Né? E uma coisa que acontece é assim, é muito preconceito das medicações. É muito difícil as pessoas aceitarem... não, mas eu vou trocar uma droga pela outra. Não, não vai trocar uma droga pela outra, porque na realidade as medicações elas são drogas, entre aspas, mas são estudadas, elas têm as quantidades que são ministradas são totalmente controladas, então ela é segura, né? E ela não vai causar, né, o mesmo efeito da que as substâncias causam, né? Por isso a importância de um médico, imagino também, né, doutora? Exatamente, nesse momento. Exatamente. Então, algumas clínicas, por exemplo, trazem a pessoa, né, para dentro da clínica e aí mora o perigo também, né? Porque essas clínicas precisam ser clínicas que tenham uma responsabilidade, né, até em conduzir, né, a pessoa, porque se ela começar a fazer uma abstinência dentro da clínica e não tiver um apoio suficiente, né, médico, que às vezes pode chegar até urgência, né? Uma abstinência grave de álcool pode levar à morte, né? Pode levar a coma, morte, né? O delirium tremens. Então, é complicado. E é necessário, muitas vezes, medicação. E não precisa ficar com preconceito de medicação, porque a medicação é muito boa quando ministrada e bem ministrada. Né? E, às vezes, adolescentes, né? Quando tem adolescentes que precisam, às vezes, estão com uma depressão por trás. Se você não tratar essa depressão, não vai ter como tratar, né, a dependência. E isso vai dando, então, depois a possibilidade de realizar outras atividades para reconstruir aquela zona de prazer que a pessoa perdeu, né? Porque depois a droga vai destruindo toda a região de prazer. Se você gostava de um cafezinho, você deixa de gostar. Se você gostava de um jantar, você deixa de gostar. Tudo vira sua droga. Então, você vai ter que reconstruir toda a tua vida social de novo. Então, o tempo, né? Tem que ter um tempo para que você consiga reconstruir tudo isso. Por isso que as internações são longas. Né? Porque senão a pessoa sai, passa na frente de onde vendia, dá aquele, né, o start, a pessoa volta, né? Que não é incomum acontecer. Vira e mexe, a gente vê, a pessoa acabou de sair de dentro da instituição, está limpa, está tranquila, chega lá e logo em seguida já vai novamente atrás da droga, porque não reconstruiu, né, a vida ainda. E essa reconstrução é muito importante. Não só dentro da instituição, né? Hoje em dia a gente sabe, tem as redes, né? Os RAPs, né? No serviço público que a gente conhece, que são os CAPs AD também, que também dão uma sustentação para as famílias, auxiliam, né, na hora da internação, né? As pessoas que não têm, né, condição de ir para uma clínica particular, que muitas vezes são caríssimas, então as pessoas procuram, né, o CAPS, e o CAPS direciona a pessoa para fazer um tratamento, se precisar de uma internação em um hospital ou uma clínica especializada. E aí ele vai construindo a vida de novo, né? Uma reconstrução de vida. E quando a gente fala, é legal essa ideia, né, doutora, da reconstrução de vida, porque a gente percebe que muitos pontos precisam ser trabalhados além da própria dependência, né? Então, a partir da fala da doutora, a gente consegue perceber que hábitos, rotinas daquela pessoa, muitas vezes vão precisar ser transformadas para o
próprio bem, né? Então, um ambiente em que ela costumava usar o álcool ou usar alguma substância, mesmo que a culpa não seja do ambiente, talvez por um tempo a gente precise entender que essa pessoa vai ter que se afastar dessa situação, porque aquilo vai trazer ainda, imagino principalmente naqueles primeiros meses, né? Vai trazer aquela memória novamente, né, doutora? E quando você fala de reconstrução, imagino que a irmã consegue trazer esse outro lado, né? A gente fala desse tratamento do ser humano como um todo, né? Aliás, muitas vezes quando a gente fala de doença de medicina hoje, a gente traz essa ideia. A doutora está falando para a gente desse lado tão importante, clínico, médico, do tratamento. E a gente vê que casas, trabalhos como o que vocês desenvolvem, irmã, ajudam também nos outros aspectos, como, por exemplo, aquele da reconstrução social, da reconstrução da autoestima. Queria que você explicasse para a gente, principalmente aí no lar, quais são esses pilares de sustentação, além do cuidado médico, que vocês propõem para uma pessoa que está na dependência química? O trabalho é um deles, o lazer, como trabalhar esses outros aspectos para a pessoa se sustentar? Sim, então, aliado, né, ao trabalho médico, né, ao trabalho psiquiátrico, nós também oferecemos, né, o acompanhamento psicoterapêutico, né, da assistência social também, para ajudar, né, eu trabalho numa realidade de mulheres, né, mas para ajudá-las a reorganizar a própria vida, e eu acho que muito mais do que isso, mas a resgatar mesmo esse sentido de ser humano, de ser pessoa, né? Nós entendemos aqui muito claramente que a dependência química ela é muito mais um sintoma do que a causa específica do que precisa ser trabalhado, né, em quem chega até aqui. Então, por trás dessa dependência, muitas vezes estão situações de abuso, né, abuso sexual, de violência doméstica, de casos de rejeição, de abandono. São cicatrizes muito profundas, né, que se nós não trabalharmos isso, a dependência ela vai continuar se manifestando, né? Então, dentro de uma comunidade terapêutica, nós temos essa compreensão, né? Estar sem a substância é o mais fácil, porque são ambientes protegidos, não tem, né, a disponibilidade de bebida, de droga. Existe, no nosso caso, né, o suporte técnico, né, dos médicos, da equipe técnica para acompanhar, mas a pessoa ela tem que estar ali para trabalhar os seus defeitos, né, os seus desvios de caráter. Então, é muito importante aí a convivência para que diante do outro, diante da outra acolhida, ela consiga se enfrentar, né, em relação à sua impaciência, intolerância, né, diante de um pensamento às vezes fixo que ela vai precisar mudar. Também muito importante a rotina. Então, as comunidades terapêuticas, elas têm uma rotina muito bem organizada para ajudar essa pessoa a entender que todos os dias ela precisa acordar cedo, organizar a própria casa, aí ela vai para um trabalho, depois ela vai voltar, vai cuidar da família. Então, tem hora para tudo, né? Existem muitas regras, que na verdade são as regras da vida, né? Todos nós temos que acordar, nos organizar, planejar o nosso dia para que tudo dê certo. Então, existe a convivência, existe a rotina, o trabalho, né, que é, na verdade, fazer com que essa pessoa se sinta útil, né? Então, vai ajudar, por exemplo, a preparar um alimento, na organização do próprio ambiente. Tudo isso ajuda também na responsabilidade, né? Na responsabilização daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu posso contribuir para que a minha vida seja melhor, né? E nós também trabalhamos a dimensão espiritual, né? No sentido de que é preciso que essa pessoa tenha esperança, né? A fé, nós vemos que a fé é essencial para essa recuperação, porque ela tem que acreditar que ela é capaz, ela foi feita para mais, né? Ela não foi feita para uma vida de sofrimento, de humilhação, todas essas condições que a dependência química coloca a pessoa, né? Mas acreditar que ela tenha um valor, né, diante de Deus, diante do outro, e que este valor, né, este valor espiritual, esse valor que ele é tão intrínseco, né, da nossa condição humana, esse valor ele precisa ser resgatado para que ela tenha esperanças e tenha um sentido, né? Eu vou me recuperar porque eu fui criada para algo melhor. Então, a dimensão espiritual também é muito importante nesse sentido. Esse tipo de reflexão e de apoio a partir da fé, a gente percebe
que traz um impacto muito grande nesse processo de tratamento. Não à toa existem tantas e tantas casas, comunidades, unidades de tratamento para pessoas, para dependentes químicos, que são vinculadas a instituições religiosas, né, de diferentes denominações, mas justamente por entender, então, a espiritualidade como uma parte, não é o todo, mas como uma parte importante desse processo de recuperação. Agora, doutora, a gente falou lá no começo do programa que a dependência química é uma doença. E quando a gente fala em doença, para mim sempre vem a ideia de o que a gente pode falar sobre prevenção. No caso da dependência química, dá para falar de prevenção? E digo mais, tem alguma política pública que está faltando ou que pode ser feita para a gente chegar nesse cenário de prevenir que mais casos aconteçam? Pois é, a prevenção em toda a saúde pública, ela é a primeira bandeira, né, que nós temos que levantar para que não se chegue a uma situação depois crônica. Então, eu acho que desde pequenininho, né, desde a escola, desde orientação dentro das escolas, tem trabalhos, por exemplo, estudantes de medicina às vezes vão dentro da escola falar a respeito, levar até as famílias, né, a conscientização de que não pode ter determinadas substâncias dentro de casa, né, porque às vezes a criança está dentro de casa num ambiente que todo mundo bebe, ela vai beber. Né? Quer dizer, já faz parte, né, do crescimento dela. Então, isso é uma coisa que já começa desde da escola na orientação. Depois, a prevenção, exatamente, você tem que procurar entender as suas dificuldades, né, a sua dor psíquica e ir atrás de alguma coisa que trate, né, de minimizar isso. Então, vai procurar, está sentindo, não ter medo de procurar um tratamento, né? Isso já é uma coisa que também é importante. As pessoas têm muito medo de procurar um tratamento da sua saúde mental. Não tem medo de tratar o corpo, né? Vai procurar tudo que é especialista. Agora, falou em especialista de psiquiatria, todo mundo tem medo. É um preconceito, né? Ainda tem esse preconceito, cada vez menos, né? Porque todo mundo vê que a psiquiatria hoje faz parte da clínica médica, né? Nós estamos todos trabalhando em conjunto e os medicamentos, né, que nós temos são muito eficazes. E fora isso, a prevenção em todos os aspectos do crescimento mesmo, né? O adolescente precisa ser bem orientado. Uma família que é muito bem coesa, que ele tem uma afeto dentro dessa família, uma família cheia de contenção, de acolhimento, é mais difícil ele estar para a droga. Se ele tem um grupo de amigos, né, principalmente adolescentes, que vai para as festinhas, ele vai ficar muito exposto, e a gente sabe disso. Então, esses pais também estarem presentes, né? Esses pais, onde meu filho está? Não, eu fui na casa de um amigo, do amigo, do amigo. Não, onde você está? Quer dizer, segue junto, não deixa solto, né? Quer dizer, o adolescente ainda não está pronto para ficar solto e muitos ficam soltos. Se você desde pequeno já acolhe, já cuida, já traz perto, já traz os valores da sua família, essa criança vai se desenvolver dentro desses valores. Então fica mais difícil ela ser aliciada no uso de droga. Né? Então, desde pequenininho você pode fazer isso. Ela até pode ter a tendência a ter a doença, mas ela não vai chegar perto. Né? E então, você consegue criar esse bloqueio, né, doutora? Exatamente, porque ela tem, assim, socialmente, a família está organizada de uma forma que ela não precisa ir buscar nada fora. Ali ela tem todo o acolhimento. Importante essa reflexão que a doutora trouxe para a gente e tantas outras que com a ajuda dela e com a ajuda da irmã a gente pôde trazer para esse espaço, para esse programa nessa noite, porque é isso que a gente quer mostrar para você. A gente quer que esse programa seja um alerta, mas que seja também um conforto, principalmente para aquelas famílias que já estão passando por isso ou que já passaram em algum momento por essa luta contra a dependência química, para que todo mundo possa deixar preconceitos de lado e entender que ela é uma doença que precisa ser levada a sério, mas que existe um tratamento, que existe um caminho para essas pessoas que estão nesse momento dependentes.
Assim a gente encerra o Aparecida Debate dessa terça-feira. Claro que eu quero agradecer aqui imensamente a participação das nossas convidadas. Agradeço a irmã Clara Beth, ela que atua nos trabalhos do Lar Madre Paulina, uma comunidade terapêutica para mulheres dependentes químicas. A irmã já desenvolveu atividades missionárias e pastorais em hospitais, é graduada em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina e está cursando pós-graduação em Saúde Mental na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Irmã, até a próxima, viu? Obrigado pela participação com a gente aqui no programa. E também agradeço a Márcia Gonçalves, que esteve aqui no nosso estúdio, ela que é médica e doutora em saúde mental, é professora titular de psiquiatria na Universidade de Taubaté e também é representante da Associação Brasileira de Psiquiatria no Conselho Estadual de Saúde de São Paulo. Seja sempre bem-vinda, viu? A nossa TV é o nosso espaço. Lembrando você aí de casa que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube. E não se esqueça, aquele convite que a gente sempre te faz, um pedido especial. Quando fizer publicações, comentários, repostar o nosso conteúdo, não se esqueça de usar a hashtag Aparecida Debate para a gente ficar por dentro de tudo que você está achando do nosso programa, tá bom? O meu último agradecimento, sempre especial a você que nos fez companhia até essa hora. Obrigado por estar conosco em mais uma terça-feira. Espero por vocês na próxima. Tchau, tchau.